A gente está começando agora mais uma live do CT do Marketing Político, mais uma live especial aí para esse universo do marketing político, que traz sempre um tema interessante, tanto para os mandatários quanto para candidatos. A nossa convidada do dia já está aqui. Eu só peço que nosso amigo de sempre, Ricardo Costa, que fica nos bastidores, dê um retorno. Tá show. Então, ok. Então, eu já vou pedir para que a Fernanda Camargos, que é a nossa convidada, já peça aqui para entrar na live, que a gente vai começar o bate-papo. Eu apresento ela, apresento o tema e a gente segue. Pronto, Fernanda, tá? O bate-papo sobre gestão de respostas nos perfis políticos. Opa, Fernanda, boa noite. Olá, olá, tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, Fernanda. Fernanda, primeiramente a gente queria agradecer, tá? Agradecer muito por ter aceitado assim, o convite de bate-pronto. Rapidinho, a gente falou com Fernanda, a Fernanda aceitou o convite, já está aqui falando com a gente. Então, eu quero agradecer para a gente começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre gestão de respostas, que é um tema importantíssimo, talvez um dos grandes calos aí na comunicação política. E Fernanda tem um trabalho já nessa área. Eu vou apresentar um pouquinho aqui do currículo de Fernanda, antes de passar a palavra para ela. Mas Fernanda ela é publicitária, especialista em marketing pela USP. Fernanda tem experiência na gestão de comunicação digital de mandatários e de candidatos dos mais diversos cargos eletivos. Atua na área de análise de dados, construção de reputação digital, preparação de pré-candidatos e relacionamento com o eleitor. Fernanda, eu tive a alegria de acompanhar muitas e muitas lives de Fernanda, tanto nas pré-campanhas passadas, pelo menos nas duas últimas eleições, e acompanhei também uma palestra de Fernanda no FINCOP, que foi o Fórum Internacional de Comunicação Política em Brasília, e Fernanda deu uma palestra muito, muito interessante sobre ferramentas. Foi excelente a palestra de Fernanda. Mas, Fernanda, muito boa noite. Eu queria que agora que eu apresentei um pouquinho do teu perfil aqui, você falasse um pouquinho sobre quem é Fernanda para a gente entrar no tema da noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês me perdoem aqui. Eu acho que a iluminação não está uma das melhores, mas vamos lá. Eu acho que você já falou tudo, né? Até quando eu escuto alguém falando assim de mim, eu falo, gente, sou eu mesma. Fiz tanta coisa que eu fui me sentindo meio velha, mas tudo bem. É isso, assim, né? Hoje o foco da nossa live é gestão de respostas, mas falo sobre muita coisa, sobre principalmente ferramenta, né, na área de comunicação política mais macro, e trabalho também com essa parte de relacionamento com o eleitor, porque quando a gente fala, né, Israel, de gestão de respostas, todo mundo fala assim, ah, mas se é tão fácil, porque eu fiz seu curso e achei muito fácil. Por que que ninguém faz? Porque não é o difícil, não é fazer a gestão de respostas. O difícil é convencer as pessoas de que a gestão de respostas é relevante e é importante. Esse é o maior trabalho. O trabalho não é ir lá e responder. Às vezes, quando eu estou à toa, eu entro na conta dos clientes, começo a responder, e aí a equipe no dia seguinte falou assim, ai, chefe, você entrou aqui e a gente viu suas mensagens aqui, agora a gente está até com vergonha. Eu falei, não é isso. É porque eu gosto de dar o tom, eu gosto de avaliar, eu gosto de entender. Mas o ponto é esse, assim, eu acho que o grande desafio para a gente começar esse papo de hoje é deixar a reflexão. Vocês estão dando o devido valor para a gestão de respostas? Porque quando você vai numa loja, a impressão que você tem da loja é a forma como o vendedor te trata. Não é se a loja tá muito limpa, não é se o cabide é um de cada cor. Claro que isso vai interferir na sua percepção. Mas a forma como o vendedor te aborda, se ele é invasivo, se ele te dá o seu espaço, se ele te trata bem, se ele é educado, se ele te oferece uma água, é isso que vai ficar na sua memória. E na rede social, quando a pessoa entra lá e interage, é a mesma lógica. Se você não tem resposta, o vendedor nem foi te atender. Se você tem uma resposta atravessada, o vendedor foi mal educado. Se você tem uma resposta robótica, o vendedor não está nem aí, só quer ganhar comissão. Então, quando a gente começa a observar o comportamento do político, da instituição política,
na gestão de respostas e trazendo ela para o nosso contexto, a gente olha e fala assim, uai, não é que faz sentido mesmo? Não é que eu tenho que botar mais atenção aqui? Não é que eu tenho que olhar um pouquinho mais para esse setor da minha comunicação que eu estava deixando de lado? Porque, Israel, quando a gente fala em gestão de respostas, o desafio de verdade é a gente, primeiro, criar aquela persona. Eu vou traduzir como é que o candidato fala. Ou eu vou colocar obrigada, valeu, emoji. E depois que você traduzir isso, entender o seu volume, ter uma equipe estruturada, conseguir atender essa demanda. Então, assim, é papo para mais de metro. Vamos tentar resumir aqui em 30 minutos, 40, para a gente trazer algumas informações aí, pelo menos umas pinceladazinhas aí, umas pinçadas nesse assunto tão importante. Mas, Fernando, deixa eu mandar um abraço aqui a todo mundo que já entrou por aqui. Tem muita gente. Ó, Gisele, Nalva, Pegurgel, Edmilson, Edmilson mandando boa noite aqui. Júlio Sampaio, Sérgio Roberto, Eduardo Ferri, Edmilson Abreu. E eu acho que caiu aqui eu acho que caiu a Fernanda. Mas eu quero continuar mandando um abraço aqui, já já a Fernanda entra novamente, mas o Braulio está aqui, o João Guedes está aqui, o Faguinho está aqui e Júlia Nogueira está aqui também. Gente, a gente está num papo hoje com Fernanda Camargos, um papo sobre gestão de respostas, e já já a Fernanda chega aqui, já chegou de novo, deu uma caída, mas a Fernanda já está entrando novamente. Um abraço, Faguinho. Daniel Severo entrando agora. Fernanda tá já entrando aqui novamente. Voltou. Voltei, caí aqui, mas não me machuquei, tá tudo bem. Então, Fernanda, o que é, então, vamos conceituar, então, o que é a gestão de resposta? Em que consiste a gestão de resposta? Para que a gente possa entender melhor e a gente possa caminhar com o resto da nossa live. Em tese, a gestão de respostas ela é a administração de toda aquela interação que chega pelos canais digitais. Então, a gestão de respostas ela acontece no Instagram, ali no chat, ela acontece no feed, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Então, gestão de resposta de forma macro é a forma como você administra a sua interação com o usuário. E trazendo para a política é a forma como você dá um retorno para o eleitor no momento em que ele interage com o seu canal, seja ele qual for. Então, é isso, a gestão de resposta, como é que você dá o tom dessa conversa. Se é uma conversa, porque quando não tem gestão de respostas, não é uma conversa, né? Então, basicamente, resumidamente, é isso. E como é que a gente começa? Você falou agora há pouco sobre a persona, né? O que é essa persona e por que ela é tão importante para a gente iniciar um trabalho de gestão de respostas? Eu acho que a gestão de resposta ela começa antes da persona. Ela começa em você entender quais canais você tem, quais canais você dá conta de alimentar. Porque assim, a toda hora vai surgir uma nova rede social, gente. A gente vive num mundo em que a internet, hoje as pessoas, o brasileiro passa em média, 3 horas e 40 minutos em rede social e 6 horas navegando na internet. Você colocando isso num dia que tem 24 horas, 6 horas a pessoa está na internet. 3 ela está nas redes sociais, quase 4. A pessoa dorme 8 horas. Então, assim, a maioria do dia dela ela está conectada. Então, vão ter demandas para todo tipo de rede social. Tem uma rede social que surgiu agora, que é uma rede social de fofoca. Você entra para postar uma fofoca. Então, assim, em que lugar o teu cliente vai estar posicionado? Então tá, agora acabou de chegar o Threads, aí tem o novo Twitter, tem o Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii e por aí vai. Você tem braço para alimentar elas todas? Porque a partir do momento em que você fez uma publicação em um canal que tem espaço para interação, você abriu uma porta para a gestão de respostas. Abrir canal para não interagir é a mesma coisa que ir numa festa no dia errado. Você vai chegar lá, vai estar vazio, o salão vai estar fechado, só vai gerar insatisfação.
Então, é a mesma lógica. Então, o primeiro passo, eu digo que é anterior à linguagem, à estrutura de organização. Não, é que rede eu tenho. Então, eu tenho Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E Show. acabar, né, Fernando, esse conto aí de que a gente precisa ser onipresente, né? De que a gente precisa estar em todo lugar. A não ser que a Sim, gente tenha braço para estar em todo lugar. exato. O político não está em todo lugar. Então, assim, se a gente entende que a internet é uma forma de exposição, ele tem que valorizar e tratar isso com a prioridade necessária. Então, não adianta nada eu ter um TikTok, postar no TikTok uma vez no dia que eu fiz a conta, incentivar aquela audiência a ir para lá e eu deixar abandonado. Então, o que isso vai refletir? Descaso. Tudo na comunicação política conta. Todo ato de comunicação de política conta. Quem fala isso é o professor Marcelo Vitoriano. Todo ato de comunicação conta. Você abandonar um canal, você deixar as pessoas falando sozinho, conta. Então, o primeiro passo para mim é anterior. Então, beleza, analisei meus canais. Eu tenho esse aqui eu não uso, vou deletar, esse aqui eu posso usar, acho que eu consigo. Minha equipe consegue gerir isso aqui, eu tenho essa média de interações por dia. Beleza. Fiz um raio-x, eu costumo chamar isso de raio-x. O que eu tenho e o que eu consigo atender. Show. Depois do meu raio-x é quem eu sou. Então, eu sou a Fernanda, eu sou mineira, então eu falo muito ai, trem, bom. Então, na hora de cumprimentar as pessoas, e aí, bom, vamos conversar. Natural, vou dar o meu tom. Então, eu tenho as palavras que eu utilizo, as expressões, o meu jeito é mais bem-humorado, então eu vou dar a resposta num tom mais leve, e por aí vai. Então, você vai desenhar, né? Pode ser, pode chamar de persona? Pode, genericamente, mas é isso. Desenhar aquele personagem que vai interagir. Porque senão fica um robô. E as pessoas não querem falar com o robô. Um dado importante é que e esse dado é Data Fernanda, tá? O Instituto de Pesquisa. Cerca de 80% dos usuários que interagem com atores políticos acham que estão falando com o próprio. Tá? E aí, todo mundo que está aqui que trabalha com marketing político, quem discordar comigo pode comentar aqui. As pessoas acham que estão sendo respondidas pelo político. Principalmente as camadas C e D, quando interagem com perfis políticos. Então, ela chama pelo nome, te vi ontem, e comenta, e conta história. E outro dado do Data Fernanda é, mais que tampar o buraco, o eleitor quer atenção. Ele quer atenção. Se ele ouvir que a demanda dele vai ser resolvida em 60 dias, ele já vai ficar satisfeito. Porque ele ouviu, alguém ouviu a demanda dele, alguém recebeu a demanda dele, alguém trabalhou para dar uma resposta para ele. Então, o ponto é, tá bom, então a gente já falou sobre o raio-x, a gente falou sobre desenhar uma persona, e agora um ponto, para mim, que é o ponto-chave. Que não adianta nada você desenhar tudo anteriormente e chegar nessa hora e falhar, que é a resolutividade. Então, se a gente sabe que o usuário entra em contato e acha que está falando com o meu prefeito, acha que está falando com o meu deputado, com o meu vereador, eu preciso ser resolutiva. Sim. Porque senão eu estou criando uma imagem de uma pessoa ineficiente. Se você é ineficiente na internet, por que não será na vida real? Hoje as pessoas perderam a diferenciação do que é real e do que é virtual. É uma coisa só. Até porque, quando você acorda, quando você acorda, tocou o despertador, qual a primeira coisa que você faz? Eu acordo, tocou o despertador, eu pego o celular, né? Para dar uma olhada. Pronto. Você já entrou no mundo virtual com remela no olho. Uhum. E antes de dormir, qual a última coisa que você faz? Dou uma olhada no celular. Último check-up. Então, E se eu acordo de madrugada, eu vou olhar o celular também. é isso. Isso faz muito mal, tá, Zé? Para com isso, pelo amor de Deus. Tem que dar uma desligada aqui. Isso faz mal para a saúde. Mas o ponto é, a gente já entende e já associa o digital como uma extensão do real. Ele não é mais um outro ambiente. Ele é a continuação. Eu comecei aqui, eu termino na internet. Ou eu comecei na internet e termino no mundo real. Então, erra muito quem acha que uma resposta mal dada,
que uma resposta mal criada. Eu tenho clientes que entram sozinhos nas redes e dão resposta mal criada para o eleitor. Porque Olha assim, só que coloco no lugar perigo. deles. Você imagina, você está trabalhando, tá lá se matando, aí entra lá, vem um. Mas você não tem que fazer isso, seu trabalho é ser prefeito, vai lá, vai prefeitar, que quem responde aqui é a gente. Mas aquilo faz diferença, porque aquela pessoa vai gravar aquilo, entendeu? Eu posso ir lá e dizer que foi a equipe, mas não interessa. A Jaque tá Uhum. aqui, que é o terror do gestor de mídias. Eu tenho um prefeito da madrugada, que entra de madrugada e sai respondendo geral. Faz parte. Então, o ponto principal, Israel, da gente trazer para quem está assistindo, para quem vai ver depois, tanto na hora da remela, na hora que está dormir, no meio da madrugada, é esse. A gente primeiro, quando a gente separa o virtual do real, a gente começa a errar muito. Porque quando o seu cliente vai para a rua, ele não vira a cara para ninguém. Ele cumprimenta, Isso. ele dá a mão, ele abraça, ele pergunta como é que tá a filha. Imagina se você tratasse o teu cliente ao vivo, se o teu cliente tratasse o munícipe, por exemplo, ao vivo, da forma como uma gestão de resposta ineficiente funciona. A pessoa passa, e aí, prefeito, quero falar com você sobre o buraco, tamo junto, e sai. E aí, prefeito, quero falar com você sobre o hospital. Emoji de coração, vamos embora. Não ia ser meio esquisito? Por que que Muito, pode na muito internet? esquisito. Por que na internet pode? Faz sentido para você? Verdade. Verdade, Fernando. E aí você falou sobre isso, justamente sobre o dono da conta, né, que gosta de estar respondendo lá. Mas eu queria entender qual é o cenário ideal, tá? Qual é o cenário ideal em relação à gestão de respostas? O gestor de mídias, ele está preparado para fazer essa gestão? É ter alguém específico para esse trabalho? E aí eu já emendo quais são as competências que a pessoa que deve ficar nessa função ela deve ter. Então vamos lá. Primeiro, cenário ideal, o cliente não ter a senha. De preferência, o cliente não ter nenhum aplicativo instalado no celular. Esse é o cenário ideal. Agora, cenário real. O gestor de mídia, ele faz muitas coisas. Então, na verdade, a gente tem um analista de interação. O analista de interação é a pessoa, nomenclatura, né, que eu dou, tem gente que chama de outras coisas, que é o responsável por fazer essa gestão. O que um analista tem que ter? Um bom analista tem que ter. Primeiro, um bom português. Eu não posso colocar uma pessoa que escreve errado para Uhum. responder por um cliente. Ai, Fernanda, mas eu só tenho fulano. Não dá. Agora, com o chat GPT, até dá. Deixa o chat GPT aberto, a pessoa escreve e manda ele refazer. É uma forma. Se essa é a única mão de obra que você tem, lide com isso. Agora, se você pode escolher, como a gente está falando aqui de um cenário ideal, é alguém que tenha um bom português, alguém que conheça o cliente, que estude o cliente. Então, você vai botar a pessoa para assistir 10 horas de vídeo do cliente. Para quê? Para ele pegando expressões, anotando. Eu gosto de colocar a pessoa para andar com o cliente, para ela poder ver ele ao vivo ali na rua. Porque o que ele faz na rua, a gente replica na internet. Então, isso tem que ficar muito nítido, muito claro para essa pessoa. Porque eu estava fazendo agora, antes de entrar aqui na live, estava subindo uns comentários num vídeo. E eu sei como ele fala. E um cara fez uma zoação com uma coisa que eu já vi ele respondendo ao vivo. Então, na hora, eu dei a resposta como se fosse ele. Eu tenho certeza que aquela pessoa falou, nossa, ele parou e me respondeu. Isso, para mim, é a lógica desse trabalho. É você conseguir suprir a carência do eleitor, seja ela qual for. Seja de atenção, de uma piada, de uma brincadeira, de uma resposta séria, enfim. Então, o analista ele precisa ter essa imersão com o cliente. Então, além de escrever bem, ter essa imersão com o cliente, ter facilidade com redes sociais. Né? Então, assim, por que geralmente são pessoas mais jovens que fazem esse trabalho? Porque elas têm a dinâmica da digitação. Às vezes você faz pelo celular, às vezes você faz correndo e tal. Então, é ter alguém com essa afinidade, com uma afinidade com o
nas redes sociais. Então, esses são os pontos principais. E, claro, disponibilidade de tempo. Você não pode pegar uma pessoa, colocar ela 2 horas por dia trabalhando com gestão de respostas. Porque, para mim, é melhor não ter. Ter mal feito, eu sempre falo isso. Gestão de respostas, ou você faz direito, ou você não faz. O meio do caminho não atende. Ele só te complica, porque tu responde a uns, aí o outro fala, só responde coisa positiva. E por aí vai. Então, você vai criar um problema que não existia. Ó, não responde ninguém. Entendeu? Então, não é só você não é especial. Ninguém tem resposta. Estou trabalhando aqui, não tem equipe, a rede social é minha. E é isso aí. Eu prefiro do que fazer mal feito. Então, basicamente, e claro, assistir meu curso, né? Tem esse ponto que é importante. Fernanda, eu já percebi em alguns perfis o costume de se usar uma hashtag para diferenciar quando é a resposta do dono da conta, do político, do mandatário, do candidato, e quando não é, não tem a hashtag lá, equipe, fulano de tal, é porque é ele falando lá, né? Ele se relacionando. O que é que tu acha disso? Eu acho ótimo, né? Que é o novo estagiário. Porque quando eu trabalhava em agência tradicional, mesmo no mercado, tudo que acontecia de errado, a culpa era do estagiário. E a estagiária era eu. E eu nem tinha nada a ver com isso. Por quê? Porque você precisa de um escudo para te proteger de grandes erros. Então, quando você está fazendo a gestão de resposta, e isso é uma coisa que eu treino as minhas equipes para fazer, que eu coloquei no curso, e que eu sempre oriento, que é tema difícil, é tema de desgaste, é pergunta que você vai demorar a voltar e responder, que você tem que ir lá no jornalista, perguntar e tal, é a equipe. Por quê? Porque está demorando. Essa equipe é ruim. Ah, porque essa resposta teve um erro de digitação. Essa equipe é descuidada. Ah, postei na conta errada. Ah, é equipe. Tudo é equipe. Se for para dar ruim, joga para a equipe, que o político já tem problema demais para a gestão de respostas virar um problema dele. Agora, é coisa boa? Opa, sou eu. Então, parabéns, essa obra tá muito boa. Ai, que bom que você tá aqui. Eu agradeço muito. E aí, ó, conte comigo. O trabalho continua. Um abraço. Sou eu mesmo. Então, é tipo na nossa vida pessoal mesmo. Se é coisa ruim, a gente não quer o Bel. Você quer o Bel pra você? Não quer. Você Lógico joga. que não. Então, é a mesma lógica na gestão de resposta. Perguntas espinhosas que vão dar trabalho, temas delicados, temas sensíveis, respostas que não vão ser bem aceitas. Porque às vezes a gente tem que responder. Ó, não tem asfalto previsto para ir por enquanto. Eu não quero isso na boca do meu prefeito. Eu não quero meu vereador falando que ele não vai poder fiscalizar naquela hora. Eu quero outra pessoa. É a mesma coisa na campanha eleitoral. Quando o candidato falta, a culpa nunca é dele na campanha. A culpa é Sim. da pessoa que faz a agenda, que errou e não passou para ele o compromisso. Mesmo que tenha falado, ó, hoje estou fora. Sempre tem que ter alguém abaixo do político para resolver. Então, essa é a orientação. A minha orientação. Tem gente que faz diferente. Não existe certo e errado. É assim que eu escolhi fazer e oriento os meus times a fazerem também. Maravilha, Fernanda. Essa é uma live para a gente ver, rever e anotar, tá? Então, quem tiver aí já vai fazendo os apontamentos. Se tiver dúvida, manda aqui. Deixa eu mandar um abraço para quem entrou depois. Um bocado de gente. Ó, Davidson Amorim, Cícera, a Jaque, a Rosas Monique, Léo Alegre. A gente tem aqui também a vereador Machado, William Azevedo, Pris Monteiro, Raoni, Dani Braga, Silvio Cleison, Daniele, Gabi e Caio. Tá cheio hoje a live. Graças a Deus tá tudo o pessoal atendeu o chamado. Tá vendo aqui essa aula aqui da Fernanda sobre gestão de resposta. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos aí. Espero que vocês gostem do conteúdo, hein? Então, com certeza estão. Se tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode deixar aqui. Mas, Fernanda, eu queria agora, já que a gente falou aí de momentos em que a equipe precisa assumir aí o BO, né, para não dar ruim, queria falar sobre crise. Como é que é a gestão de respostas no meio de uma crise, quando chove comentário negativo?
eu sei que a pessoa responsável por isso vai ficar arrancando os cabelos, né? Por conta da quantidade de acontecer alguma coisa ali com o político, quantidade absurda de comentários negativos chegando. O que fazer? O ponto principal da gestão de respostas é o seguinte: quando a gente está em crise, a primeira coisa que vem na cabeça é o desespero de sair apagando. Não vai adiantar, gente. Isso gera mais problema. Sai apagando, a pessoa vai voltar com raiva, vai postar no stories que você apagou, vai gerar outra crise. Então, o primeiro ponto é, você está em crise? Calma. Não adianta querer responder na hora. Entenda o cenário. Uma crise, você não entende em 5 minutos. Você não entende uma crise em 5 minutos. Entenda o cenário. A resposta lá, vai acontecer essa resposta. Calma. Esse é o primeiro ponto. Não tenha pressa em se posicionar no meio de uma crise. Porque o cenário pode mudar, você pode aparecer um novo elemento rapidamente. E como é que você desfaz uma resposta? Como é que você desdá uma resposta? Já deu. Vai se expor para quê? Então, assim, o primeiro passo é espere o entendimento do cenário primeiro, converse com os principais atores, defina um ponto. Então, vamos supor que aqui a gente teve um caso de uma aluna que se machucou gravemente numa escola municipal. E agora ela está na UTI. A gente acabou de receber essa informação. O que o tempo vai escrever? Nada. Não sei o que aconteceu, não sei quem é culpado, não sei. São muitos fatores. Então tá. Então agora sentamos, pegamos as câmeras, para lá, temos as primeiras informações. A prefeitura vai soltar uma nota. Nesse momento eu vou pegar essa nota da prefeitura, vou utilizar base da nota e construir minha resposta. De acordo com a prefeitura, eu vou tirar o meu prefeito da reta. De acordo com a prefeitura, tal, ações estão sendo... Com as novidades, publicaremos por aqui, assinado aqui. Qualquer novidade, você vai atualizando e começa... Agora você tem a opção de fixar comentários. Então, você vai fixando os comentários mais atualizados, com a resposta mais atualizada, para eles ficarem em cima. Beleza. Então, esse é o primeiro passo. Evitar nervosismo. Não ter pressa para levar uma resposta para as pessoas, porque não adianta, senão você tem que fazer. E, por exemplo, no Instagram, não tem como editar, tu vai ter que apagar e fazer tudo de novo. E aí, depois você vira acompanhando as comunicações oficiais. Eu digo que aqui nenhum político é G1. Nenhum político é Estadão, para ter que dar a notícia na hora. Nossa, o vereador Metrópolis. Ninguém. Então, segura a onda, entenda o cenário e comece a se posicionar quando você tiver certeza e clareza sobre essa pauta. E aí, depois disso, eu começo a fazer um mapeamento volumétrico de interações hora por hora. Então, a cada hora, eu acompanho o número de comentários que estão sendo deixados para entender se existe uma crescente, se as informações que a gente está aí passando estão tendo resultado e as pessoas estão mais tranquilas esperando novas comunicações. Ou não, o negócio está explodindo. Essa resposta não adiantou, tem mais alguma coisa acontecendo. Nesse momento, a gestão de respostas, ela deixa de ser passiva, ela deixa de ser um elemento de comunicação passiva e ela passa a municiar ali quem está no comando da crise. Então, de hora em hora, eu viro e falo assim, gente, segundo a gestão de respostas do meu post, isso está crescendo, tem um volume assim e eu estou recebendo esses links dessas matérias que eu acho que vale dar uma olhada. Então, a gente começa a levar elementos para o gabinete, o comitê de crise. Funciona Então, a gestão de como um termômetro, né? Exatamente. E assim, quando eu falei bem lá no comecinho que as pessoas não têm noção da importância da gestão de respostas, é que a gestão de respostas é o único ponto de contato que o político tem com o eleitor no ambiente virtual. Então, é dali que vem também o substrato para a gente saber o que as pessoas estão pensando, o que elas estão falando. Então, isso é na crise, mas é no dia a dia também. Então, se eu fiz um post sobre asfalto no bairro X e 40 pessoas comentaram que está todo esburacado no bairro Y, eu já tenho informação suficiente para falar, gente, vamos fazer uma vistoria no bairro Y, porque lá no meu post eu mapeei e identifiquei esse problema. Então, ela também é um termômetro. Ela também é um balizador de ação. Ela também é uma fonte de dados
para a gente fazer uma gestão mais afinada e mais próxima do que as pessoas querem. Então, tem esse bolo aí, mas a crise acho que é esse resumo. Joia. E aí, antes eu só quero fazer a pontuação aqui de Jaque. Ela tá informando que escreveu um artigo sobre esse tema e quem quiser ler está no link da bio dela. MKT Jaque. Bacana. Ela produz muito conteúdo bom, super recomendo. Joia. E Fernanda, a gente está chegando já no finalzinho aí da nossa live, mas eu queria também saber... Tá ali, a gente faz uma live sempre 30, 40 minutos, que às vezes estica um pouquinho, mas a gente tá aí no tempo regulamentar, vamos dizer assim. A prorrogação a gente vê como é que vai ser. E Fernanda, como é que a gente faz então, a gente falou de crise, eu queria saber agora como é que a gente faz então com os haters, né? Aquelas pessoinhas chatinhas que chegam para tirar a paz da gente de vez em quando. O que a gente faz com o hater? Simplesmente se desfaz deles? Só matão, brincadeira. O ponto importante é o seguinte, é a gente ter políticas bem definidas do nosso canal. Então você pode criar um destaque lá, comece por aqui. E aí lá você vai fazer uma arte e colocando o que não é aceito no seu canal. Com isso, você já consegue se prevenir de qualquer acusação de censura. Então lá você vai colocar, não aceitamos palavras de baixo calão, termos ofensivos, incentivo ao preconceito, incentivo a discurso de ódio. E aí você vai desenhar lá. Então você está resguardado. Eu tenho meus termos de uso da minha página, essa página é minha, eu que faço o que eu quero. Depois que você faz isso, você começa a aplicar. Então, se a pessoa foi lá e começou a te ofender gratuitamente, do nada, o que essa pessoa vai fazer na tua página? Tchau. Outra coisa importante, sempre entrar no perfil para saber de onde é essa pessoa. Porque às vezes você é vereador de Pelotas e você tem um hater de Fazendinha de Minas Gerais. Esse cara não vota em você, tchau, amigo. Bloque, falou, pra próxima. Então, quando você tem determinada a linha de atuação, o que pode e o que não pode, já facilita. Vomitar pode? Não pode. Fez vomitar? Tchau. Ah, palavrão não pode? Tchau. Então você começa a facilitar o trabalho de quem está executando. Agora, a gente não pode esquecer que a gestão de respostas é uma grande oportunidade para a gente se posicionar sobre pautas que a gente não quer publicar no nosso feed. Então, a pessoa foi lá e falou sobre uma pauta, falou de uma forma agressiva, mas sobre uma pauta que eu quero me posicionar. Eu vou responder. Olha, apesar da forma como você está colocando sua pergunta, ela é muito interessante. E deve ter mais gente que quer saber sobre isso. Então, vou aproveitar e vou te responder. Respondo. Então, é isso. O filtro ele tem que ser, é construtivo para mim? Sim ou não? Então, eu já tive uma conta que sofreu ataques LGBTQ-fóbicos. E a gente usou isso para se posicionar. A gente não apagou só. A gente, né, os mais ofensivos a gente apagou, mas alguns que davam para manter, a gente manteve justamente para se posicionar e defender, entendeu? O acesso universal ao serviço público. Então, esse é o ponto. A gente também tem essa maldade de explorar o hater. Você acha que é só o hater que explora a gente não pode explorar ele, a gente pode expor ele, aproveitar a falta de consciência dele para provocar consciência em outras pessoas. Então, esse é um ponto importante. Joia. E a gente falou aí, você deu dicas, orientações de como a gente deve gerenciar nossas respostas, mas vamos imaginar agora um vereador, vamos ver aí, um vereador que realmente não tem assessor, não tem estrutura, não tem como, tem ninguém para fazer. Então é ele quem faz ali. Ele não vai conseguir desenvolver tudo isso que a gente falou aqui, né? Obviamente. O que é que ele precisa se preocupar mais na gestão de respostas dele, já que ele não tem braço para fazer tudo? De tudo, eu diria para ele priorizar o inbox, porque é lá que as pessoas mandam pedido. E no caso específico de vereador, essa é a relação que ele tem com a base, né? Mais pedido, reclamação e tal.
Então, eu indicaria para ele curtir as coisas do perfil, que for possível, só dar o coraçãozinho para ter o mínimo de interação e começar respondendo o privado, porque aí as pessoas se sentem mais confortáveis de denunciar alguma coisa, de pedir alguma coisa, de fazer uma reclamação, enfim, se sentem mais protegidas para expor suas necessidades e opiniões. Se sobrar tempo, vem para o feed ou intercala, um dia inbox, um dia feed, para não deixar todo mundo sem resposta. Eu imagino que em caso de vereador de cidades tradicionais, não vou dizer cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o volume não seja tão grande. Então, se você tira 30 minutos de manhã e 30 minutos da tarde, você consegue dar uma vazão para esse atendimento. Então, eu faria isso. Mas, assim, gente, se é vereador, tem cargo. Se tem cargo, dá para colocar para fazer a gestão de resposta. Não existe essa que ele vai fazer, não. Isso é desculpa, porque não quer usar o cargo para comunicação. E tem que usar o cargo para comunicação. Por quê? Porque é dever de todo político divulgar a ação parlamentar. Então não vem de papinho, não. Olha, esse papinho, Ismael, tu caiu? Eu não caio, não. Não caio, não, tá? Se tu caiu, tu foi enganado. Quando alguém fala pra mim, quem faz? Eu falei, porque tu não contratou. Não precisa ser um profissional 100% só gestão de resposta com o gabinete vereador. Mas contrata um social media que faz um postzinho bonitinho, bem feito, que atenda ali o eleitor. Então, poxa, valorize quem te colocou aí, entendeu? Não trata, não vai fazer campanha bonitinha, gestão de resposta só na época de campanha, não, viu? Fica aí o recado para vocês, tá? Mão de vaca que não querem dar cargo para a comunicação. Joia, Fernanda. E você tem um curso sobre esse tema, não é isso? Fala um pouquinho aí sobre o seu curso, como é que as pessoas encontram? Então, vamos lá. Eu comecei a fazer esse trabalho ainda antes de trabalhar com a política. Então, esse é um ponto que eu acho que eu já tinha uma expertise anterior com saque, com atendimento. Eu já trabalhei, assim, há uns aninhos atrás, antes de existir rede social, mas ninguém precisa saber, com telemarketing. Então, assim, eu já tinha experiência com rejeição de cliente, porque quem gosta de telemarketing. Então, eu sempre, né, aprendi ali a lidar com essa interação, né, com esse saque. E quando começou a profissão de social media, quando tudo isso aqui era mato, eu era social media e trabalhava com gestão de resposta lá em 2013, fazem, né, alguns aninhos. E aí, quando eu entrei para a política, eu comecei a trazer esses aprendizados para a política. E o meu primeiro cliente foi um cliente muito difícil, porque ele tinha muita rejeição popular. 80% tranquilamente dos comentários das interações eram negativas. As que pediam para ele morrer eram as mais leves. Então, quando eu cheguei nesse cenário, eu falei assim, gente, o que eu faço isso aqui? Eu vou pagar tudo? Não. Eu comecei a responder, um por um. E aí eu comecei a ver resultado. As pessoas pediam desculpa, as pessoas queriam conhecer o trabalho, as pessoas não sabiam o que ele fazia. E aí, enfim, comecei a entender a importância da gestão de resposta. Porque uma pessoa que desejou que você morresse, no outro dia te pede desculpa e pede para você enviar qual é o teu trabalho no Congresso, esse negócio é poderoso. Então, quando você entende isso, você começa a desenvolver mecanismos. Então, foi nessa trajetória que eu construí, enfim, esse aprendizado. E sintetizei em um curso que é rapidinho, bem tranquilo de fazer e bem prático. Do jeito que eu tô falando aqui com vocês, eu falo no curso. Não tem essa coisa de teorizar, não. É mão na massa. Se você receber uma mensagem assim, olha como é que você pode fazer. Então, é bem prático mesmo, porque a gente não tem muito tempo sobrando, né? Uhum. Então, o site do curso é gestãoderespostas.com.br, tudo junto. Vai entrar lá e tá tudo lá explicadinho para vocês entenderem um pouco mais a dinâmica do curso. Mas, assim, não é porque sou eu que fiz, né? Teve também a participação do professor Marcelo Torino, da professora Natália Mendonça na criação e concepção desse curso. Mas é um curso muito completo e muito direcionado para o que a gente passa no dia a dia. E esse é o ponto, né? Conseguir aplicar o que a gente aprende no dia a dia. Muito legal, Fernanda. E para a gente terminar mesmo, houve algum ponto aqui que a gente não tocou, que você julga importante aí para a gente falar sobre gestão de resposta? Já, tem aqui duas pessoas aqui já com prova social do curso, tá? A Jaque e a Gisele Simões estão dizendo que fizeram o curso e adoraram. Aí, tá vendo, meninas? Obrigada.
Eu já peço desculpa, porque quando eu fico vendo, eu fico ouvindo a minha voz, eu falo, gente, eles vão ouvir isso por 2 horas. Mas o que importa é o conteúdo, é a entrega. E sobre gestão de resposta, um ponto principal, eu acho que a gente precisa falar, antes de encerrar, é que a gente precisa conscientizar o cliente. Isso é importante, porque as ações de gestão de respostas, elas são infinitas. E a partir do momento em que a gente chega numa campanha, que a gente chega num grande mandato e não tem esse braço, e isso fica sendo improvisado, quando der a equipe faz, isso acaba prejudicando muito. E um outro ponto importante, o WhatsApp para campanha. É outro curso que eu tenho? É, mas entra a gestão de resposta também. Quando o cliente, quando o candidato, ele simplesmente continua utilizando o seu WhatsApp de forma pessoal para interagir com o munícipe, vira um problema de gestão de resposta. Porque ele responde as coisas de madrugada, porque ele envia o conteúdo no horário errado, porque ele deixa as pessoas no vácuo, porque ele é grosseiro, enfim. Tudo isso que a gente falou acontece no WhatsApp. As pessoas acham que o WhatsApp, porque a gente usa todos os dias e o dia inteiro, ele é de casa, sabe? Ah, todo mundo tem, todo mundo usa, tá normal. Não tá normal. Lembra quando a gente fala que todo ato de comunicação conta? O uso do WhatsApp também. Então, a gente precisa colocar nessa roda de responsabilidades aí o WhatsApp. Então, quando o cliente tem a consciência da importância e relevância da gestão de resposta, ele resiste menos a comprar um novo número para mandar, a contratar mais gente, a profissionalizar. Então, ele entende que quem está ali é ele mesmo. E que se ele não fizer, o desgaste é único e exclusivamente dele. Maravilha, Fernanda Camargos, muito obrigado, tá? Só antes de terminar, eu queria que você falasse aí sobre o projeto novo, que eu já vi que tem aí. Primeiro, vou indicar que sigam a Fernanda, que acompanhem as lives temáticas que ela faz toda semana. É um aprendizado muito, muito legal pelo menos eu estou acompanhando, estou tendo nesse período. E aí, ela está lançando, inclusive é o tema dessa semana, né? O Páginas Políticas, que é um clube do livro aí. Eu queria que ela falasse um pouquinho antes da gente finalizar. Ah, obrigada pelo espaço, Israel. É uma coisa assim, eu sou alucinada por leitura. Amo ler, e a coisa que mais me deixou triste quando eu comecei a trabalhar com política, tirando que eu não tinha mais tempo de ver jogo de futebol, é que eu não conseguia ficar acordada para terminar de ler um livro. Eu chegava cansada que eu não terminava, largava pela metade. E eu fui perdendo o hábito da leitura. E isso começou a me incomodar muito, principalmente nos episódios recentes do nosso país, que precisavam que a gente tivesse conhecimento, inclusive, sobre a história, para a gente poder entender o que está acontecendo hoje, não começou hoje, o que está acontecendo, para a gente ter mesmo, sabe, conhecimento, enfim. E isso começou a me irritar. Eu falava, gente, por que eu não consigo? Eu preciso. Quem vai... Aí eu falei, se tivesse alguém para ler comigo, pelo menos eu conversava sobre o livro, me dava uma motivada. E aí eu chamei a professora, pós-doutora, PhD, maravilhosa, professora da UNB, Maíra Moraes, que é também apaixonada por leitura, por livro e tal. Eu falei, Maíra, eu tô querendo ler, você topa fazer comigo uma rodinha de leitura e tal? Ela falou, por que só nós duas? Vamos chamar mais gente, deve ter mais gente nesse barco. E aí a gente começou a conversar com os amigos e todo mundo falou, cara, eu também tenho esse problema. Eu também, eu também. E eu falei, gente, isso é uma epidemia dos não leitores. E aí a gente falou, poxa, por que a gente não cria um clube do livro com exemplares, né, com obras, autores que vão fazer sentido para nossa profissão. Então não é super aleatório. Alguns a gente escolheu que é uma leitura mais leve, mais gostosa, outros pela pauta mesmo. Então a gente tem 4 pilares ali de preocupações de conteúdo com esses livros. E, enfim, e aí é um projeto gratuito, então não tem custo. Você se inscreve no site, recebe um e-mailzinho com o livro daquele mês. Você tem um período específico para ler. E ao final, a gente se encontra virtualmente, todo mundo, e discute aquilo, compartilha percepções. E isso é muito importante, Israel, porque hoje a gente está com dificuldade de incentivar o pensamento crítico, né? E quando você está em grupo, um grupo que é fora do seu grupo,
Porque a gente tende, principalmente eu acho que depois das eleições de 2018, sei lá, a gente tende a se aproximar de pessoas que pensam como a gente para pautas políticas. Você não quer se desgastar, não quer brigar. Não, não, não quero falar com fulano, não quero brigar com ele, não. Deixa, não quero perder essa amizade. Mas quando você está num lugar neutro, você pode se expressar, você pode, enfim, se questionar, ouvir alguém e falar, poxa, eu não tinha pensado por esse lado. E você começa a ter estímulos diferenciados, isso é muito bom. Então, quando a gente desenhou esse projeto, a gente viu essa oportunidade de ampliar a nossa rede de contatos, de conhecer gente nova, de ouvir opiniões diferentes. Então, é sobre isso que é o projeto. É sobre a gente se obrigar a ler, voltar a ler, que a nossa rotina, ela, às vezes, atrapalha. E também é sobre desenvolver pensamento crítico, ouvir vozes diferentes e estar ali num lugar seguro para isso, né? Sem julgamento. Estar num lugar que está todo mundo querendo ouvir o outro. Então está todo mundo bem aberto para diferenças, né? Então é esse o projeto. Estou torcendo muito para que dê certo. A gente já tem bastante inscrição. Então a gente já encheu uma sala de aula. Então isso é bem legal. E assim, espero que todo mundo participe, que tenha essa experiência, porque é algo diferente, né? E toda vez que a gente faz algo diferente, a gente cria um novo estímulo para o nosso cérebro, para a nossa vida e consegue aí se conectar com outros aprendizados. Show de bola. Parabéns, Fernanda, e muito, muito obrigado, tá? Por estar aqui com a gente essa noite e por ter trazido tanta informação bacana para todo mundo. Brigadão, tá, Fernanda? E a gente espera outras lives aí no futuro, a gente tá aqui juntos também para a gente conversar sobre marketing político e outros temas relacionados. Claro, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada de estar aqui com você. E você sabe que eu também faço live, né? Quem faz live de volta. Então, já tá aqui o convite para a gente marcar uma live para uma semana temática e a gente encaixar um tema que faça sentido para você. Eu quero você também aqui do lado de cá no meu canal, para a gente poder trocar e conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que a gente gosta e que une todo mundo que está aqui agora, né? Obrigadão. Convite aceito. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos e todas que estiveram com a gente essa noite. Tchau, gente. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima.